Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 190 dos fanáticos do Algarve. Na primeira parte do programa, vamos contar com a presença do Mister Eduardo Barão, dos 11 Esperanças, para conversar sobre o Distritalão. Na segunda parte, vamos viajar pelo futebol algarvio com os fanáticos Carlos Encarnação e Luís Moreira. Hoje temos connosco o Mister Eduardo Barão, técnico do Futebol Clube 11 Esperanças, para conversar sobre o clube e o Distritalão. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite mais uma vez. Já é um prazer enorme poder participar neste programa, poder falar um bocadinho sobre o futebol, sobre o Distrital, e aproveitar já para dizer que o vosso programa, pelo menos da minha parte, é visto, e de certeza que é visto por muita gente, e é muito útil para promover aquilo que é o contexto onde nós estamos, que é o Distrital. Parabéns pelo programa e obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado nós, Mister. E Mister, nas últimas 3 épocas conseguiu chegar ao sexteto de campeão em 2 ocasiões e foi a melhor equipa do sexteto de manutenção noutra ocasião. No entanto, no final desta época vai sair dos 11 Esperanças. Quais as razões que a própria razão desconhece para esta decisão? Bem, eu sei que às vezes parece um bocadinho estranho, mas é fácil de explicar. Eu entendo muito que o futebol são ciclos, e nós, tão importante como planear e iniciar um ciclo, muitas vezes é também saber planear o término desse ciclo. E foi um bocadinho aquilo que aconteceu aqui. Eu tenho a oportunidade de ter treinado 2 clubes e lembro-me na altura quando fui para o Inter, também defini para mim, na altura com o presidente, que haveria um ciclo. Portanto, iríamos tentar subir no primeiro ano, que foi aquele ano de segunda distrital, que subimos à primeira, e depois tentar fazer um bom ano na primeira distrital, e depois possivelmente esse ciclo terminaria. Porquê? Porque, como eu lhe disse, eu entendo que há momentos para entrar e também há momentos para sair. E às vezes é preciso nós sabermos sair e é preciso nós também percebermos o que é o melhor para o clube, para nós e para todos os que estão envolvidos. Os 11 Esperanças não fugiu à regra. Quando surgiu o convite, entendi que era um projeto bastante valoroso para mim, era um projeto que vinha na minha medida para aquilo que eu entendia que era o meu crescimento também como treinador, como homem, como pessoa neste mundo do futebol, e nós tínhamos logo definido ali um projeto de 2 anos. Se bem que isto no futebol, às vezes falar de projetos, depende da bola que bate no poste e entra ou sai. Mas ali não, é um clube estável nesse aspecto e dá realmente para definir projetos. E nós definimos que iríamos tentar fazer um ciclo de 2 anos. E foi o que aconteceu. No primeiro ano correu-nos muito bem mesmo, começámos logo no final desse ano a projetar aquilo que seria o ano seguinte, a época seguinte, e já sabíamos na altura quando falámos que possivelmente poderiam ser aqueles 2 anos. Terminámos, ficámos em 7º, nós gostávamos de ter ficado nos 6 primeiros, na fase de campeão, não o conseguimos, mas depois acabámos por ser o primeiro dos últimos, como se costuma dizer, e até batemos recorde de pontos, fizemos realmente muitos pontos e correu-nos muito bem essa fase, tendo ficado no 7º lugar, portanto tinha sido só um lugar abaixo daquele que tínhamos conseguido no ano anterior. E nós aí conversámos, se valeria a pena, se efetivamente iríamos encerrar o ciclo ou continuar mais um ano, e decidimos que iríamos fazer mais um ano. Iríamos tentar fazer algo diferente, iríamos tentar ser um pouco mais ambiciosos, iríamos também tentar criar ou fazer o clube crescer em alguns itens que podiam ser importantes, e então valia a pena fazer mais um ano. Seria a terceira época, mas quase de certeza que seria ao final do ciclo. E assim foi.
Está a ser mais um belíssimo ano, dentro daquilo que nós planeámos, dentro daquilo que nós perspectivámos, algumas coisas até acima, estão correndo muito bem, e voltámos a conversar e definimos que efetivamente era o timing certo para fechar o ciclo, porque como eu lhe disse anteriormente, não só eu tenho esta ideia, como as pessoas que também estão no clube também percebem e perceberam aquilo que era a minha ideia, o trabalho que nós tínhamos já feito até aqui, e eu costumo dizer, é preciso saber sair. Tenho a certeza absoluta que vou sair com mais amigos do que quando entrei, vou sair se calhar com mais pessoas a gostar de mim ou do meu trabalho de quando entrei, porque eu recordo-me quando entrei para os Anos de Esperanças não foi unânime a escolha, sabia que havia algumas pessoas de pé atrás, e acho que tudo aquilo que nós conquistamos, essencialmente aquilo que crescemos, eu entendo que cresci no projeto dos Onze Esperanças e com o clube e com as pessoas que o representam, acho que desta parte os Onze Esperanças também cresceu um pouco comigo, também, ou seja, juntos conseguimos crescer, conseguimos aprender, e é o tempo certo. É o tempo certo porque temos amizade, temos um bem-estar enorme entre todos, o términos não está relacionado, como na maior parte das vezes no futebol, com aspectos negativos, pelo contrário, está efetivamente relacionado com aspectos positivos. O treinador vai à procura de algo diferente, o clube vai querer dar também uma alma nova ao projeto, mantendo também muitas das coisas que já foram feitas, e então nós decidimos. O que é que criou aqui também alguma estranheza nas pessoas? Foi o timing, ter sido anunciado ou referenciado se calhar tão cedo, normalmente espera-se mais pelo final da época, foi a informação que se passou, mas isso também é muito fácil de explicar. Os Onze Esperanças valem-se por valores muito grandes, nomeadamente procuram ser muito éticos, ter uma postura muito ética naquilo que é o futebol, e eles falaram comigo precisamente na mesma altura que falaram nos últimos 2 épocas. Terminada a primeira fase, nós reunimos sempre. Este ano não fugiu à regra, voltámos a reunir, e exatamente nessa fase acertámos sempre a continuidade. Neste caso, acertámos aquilo que já era uma ideia pré-estabelecida por nós a quando do início deste ano. E então as pessoas acharam um bocadinho estranho depois o anúncio. Não foi um anúncio, digamos, oficial, nós aproveitámos ali aquilo que seria, o clube neste caso aproveitou aquilo que seria o rescaldo de uma fase e a antevisão da segunda fase para também informar que se iria encerrar um ciclo. Porquê? Volto a dizer, porque os Onze Esperanças é um clube que gosta de trabalhar atempadamente, é um clube que gosta de trabalhar com planeamento, é um clube que não vai esperar pelo final da época, até porque o segredo dos Onze Esperanças foi sempre conseguir trabalhar um bocadinho antes dos outros, ou conseguir planear e digamos, atacar um bocadinho antes dos outros. E eles queriam fazer a mesma coisa. Não era pelo treinador ir sair que eles iriam deixar cair uma estratégia que tão bons resultados lhes queria dar. E nós sabemos como é que é o futebol. Rapidamente uma conversa se espalha por muita gente do futebol. E eles entenderam que não era ético estarem à procura de um treinador, estar a conversar com um treinador, porque iria-se inevitavelmente saber. Então começava a haver aqui aquelas suspeitas no ar, aquele diz que disse, aquele falatório normal de então, mas vão mandar o treinador embora, o treinador não vai ficar porquê, mas o que é que se passa? Será que estão a falar nas costas? Não estão? Pronto, e eles queriam ter essa liberdade, de certa forma ética, ter essa postura, para quando falassem com alguém, ou estando a falar com alguém, pudessem informar efetivamente que o ciclo tinha encerrado e que iriam dar início a um novo ciclo. Ao mesmo tempo, entenderam que os primeiros a saber deveriam ser os jogadores. Porquê? Porque os jogadores eles também querem falar com eles, os jogadores estão lá connosco todos os dias e também iriam ouvir falar do treinador, fica, não fica, vai embora, mas o que é que se passa? E então
achámos todos que seria conveniente fazer uma informação, digamos assim, dar a entender ao mercado do futebol, digamos assim, que o ciclo ia terminar. Eles têm a liberdade ética de procurar um treinador e do treinador poder já estar, inclusive, a analisar, a ver jogos, também descansado, que também esse treinador não está a fazer nada nas costas de ninguém, portanto, está também a trabalhar com toda a sua ética profissional. E, por sua vez, o treinador, o que é que ganha com isto? O treinador Eduardo Barão ganha que também tem a liberdade ética de poder negociar ou de ouvir outros clubes. Ou seja, também não farei nada nas costas de ninguém, também não estarei a desrespeitar ninguém, e então foi assim. Portanto, foi um ciclo muito bonito que se está a fechar, ainda não fechou, que se está a fechar, com um clube fantástico, pessoas fantásticas, e agora é desfrutar até ao fim. E acho que saímos todos a ganhar. É raro encontrar este tipo, volto a refrisar, este tipo de términos. Eu vou tentar estar no futebol desta forma, quando entrar em algum sítio, entrar com planeamento, entrar com ética, e quando sair também tentar que assim o seja. Foi bom para o clube, foi bom para mim, e atenção, continua a ser. Continua a ser porque a equipa tem uma postura fantástica, tem um respeito enorme pelo aquilo que é o clube, o treinador e por eles próprios. Não há qualquer problema de motivação ou desmotivação, não há qualquer problema. Nós, posso-lhe confidenciar, nós continuamos a ter semanas de trabalho extremamente produtivas, extremamente gratificantes, continuamos sempre a aprender e os jogadores têm tido uma postura fantástica, tal como o clube para mim e eu para com o clube, com aquilo que são as minhas responsabilidades. E, Mister, e para esta época as ambições eram diferentes? Eram superiores? Sim, não o vou esconder, até porque acabei de dizer que só tinha feito sentido ficar mais um ano se conseguíssemos aqui algo mais. E esse algo mais também está relacionado com a ambição. Nós queríamos mais e melhor. E sabíamos que o mais e melhor podia-nos apenas dar a manutenção, porque também sabíamos que o campeonato ia ser ainda mais difícil. Portanto, nós obrigatoriamente tínhamos que nos fazer crescer para poder acompanhar o crescimento do campeonato. O que é que nós mudámos aqui essencialmente? Há 3 anos que temos melhorado algumas infraestruturas, há 3 anos que o clube tem dado todas as condições ao treinador e continua a dar, e certamente irá dar ao próximo. Mas o que nós queríamos aqui era tentar reforçar um pouco a ambição. Eu vou-lhe dar aqui um pequeno exemplo. Na primeira época, o grande objetivo era a manutenção. Se conseguíssemos a fase de campeão, ótimo, e foi uma vitória incrível e fantástica para nós estar na fase de campeão. No segundo ano, mais uma vez o objetivo era a manutenção, o grande objetivo, mas sonhávamos ali com mais qualquer coisa, mas sabíamos que era difícil, porque o campeonato tinha-se apresentado efetivamente muito, muito complicado. E o que fazia sentido para mim este ano, e fez também sentido para o clube, era que o objetivo principal este ano teria que ser os 6 primeiros lugares. Tínhamos que deixar de pensar pequeno, entre aspas, para pensar um bocadinho maior, não vou dizer grande, porque grande se calhar leva para outro tipo de objetivos, mas se calhar para a dimensão, neste momento dos 11 Esperanças, ou que vinha tendo naquilo que era o distrital, acho que querer ficar, ou o objetivo de ser efetivamente os 6 primeiros lugares, já foi um upgrade muito grande, para todos, para mim, como treinador, para os diretores, para o clube, para os sócios, etc. E os sócios sentiram isso. E nós o que é que queríamos? Fazer uma melhor equipa, acho que o conseguimos, fazer melhorar as nossas dinâmicas, também penso que o conseguimos, e com isso alcançar o nosso principal objetivo, que deixou de ser meramente a manutenção, para ficar nos 6 primeiros lugares. Portanto, sim, foram ambições redobradas. Com isso, e só aqui uma nota, porque muitas vezes falava, nós melhorámos o plantel sem o investimento que as pessoas falam. Houve muita gente que investiu, mas os 11 Esperanças não fez nenhum investimento megalómano. Nós melhorámos o plantel e melhorámos ou aumentámos a ambição da equipa a continuar a ter, por exemplo, 3 unidades de treino.
num microciclo, quando a maior parte das equipas, penso que só 2 equipas ou 3 é que treinam 3 vezes, todas as outras treinam 4 vezes, porque nós não temos condições, infelizmente, do campo que é camarário. Ou seja, foi um aumentar mais daquilo que é a nossa ambição, tentar cativar os jogadores pelo projeto, pela ambição, porque foi isso que trouxe alguns jogadores, sem poder ter as armas de outros clubes, e isso faz parte do futebol, em qualquer divisão. E nós conseguimos efetivamente acrescentar qualidade àqueles que já tínhamos, conseguimos acrescentar também qualidade de jogo àquela que nós já tínhamos, e isso fez com que efetivamente nós andássemos nos 6 primeiros lugares quase o campeonato todo. Raramente tivemos fora dos 6 primeiros, quando tivemos assustámos-nos porque quase que já não voltávamos aos 6 primeiros, mas acabámos por conseguir efetivamente aquilo que era o grande objetivo da época, e ver recompensado um bocadinho tudo aquilo que falámos no início, digamos assim, e que nos fez manter e acreditar. Mister, a propósito da primeira fase do Distritalão, os 11 Esperanças têm uma prova equilibrada, digamos assim, apesar daquela sequência imortal Silves Ferreiras que não foi superada, conseguiram o tal sexteto de campeão que era o objetivo. E qual é a sua leitura para o comportamento da equipa? Se confirmou o que esperava? Sim, confirmou, e até um bocadinho no seguimento do que eu lhe estava agora a acabar de dizer. Nós sabíamos que tínhamos que melhorar porque também acreditávamos que o campeonato iria ser mais difícil. Eu considero que o campeonato veio evoluindo ao longo destes 3 anos, pelo menos. Eu recordo-me de nós falarmos aqui na altura do Loutano que ia ser o campeonato mais difícil dos últimos 15 anos, porque iríamos ter uma equipa de contexto profissional num campeonato amador. E depois, no ano a seguir, com a subida do Loutano, que poderia ser mais fácil, vieram as equipas do Campeonato de Portugal, que tornaram o campeonato ainda mais difícil do que aquele ano anterior, ou seja, havia mais candidatos, havia mais boas equipas, mais equipas com dinâmicas de Campeonato de Portugal, e este ano, se calhar quando pensávamos novamente que com a subida do Lagoa, que foi quase uma espécie de Loutano de há 2 anos, pensávamos que ia ser um pouco mais fácil. Ainda vem mais uma equipa do Campeonato de Portugal para substituir o Lagoa, e acho que houve mais equipas a ter a legitimidade de serem candidatos, e isso fez com que o campeonato se equilibrasse muito por cima. Ou seja, quase todas as equipas, se nós olharmos para os 6 primeiros e depois olharmos ainda para o Lagos, que é uma equipa praticamente semi-profissional neste campeonato, e que também que era candidata à subida, ter ficado em 7º. Se olharmos ao Dias, que entrou com ambições de pelo menos ficar na fase de campeão. Se olharmos ao Olhanense, aquilo que pretendia no início da época, e vou-lhe continuar, e daqui a bocado chega ao último classificado, e todos eles tinham ambição de muito mais. Portanto, isto prova que o campeonato ficou realmente muito mais difícil, e os 11 Esperanças obrigatoriamente tinha também que crescer, tinha também que ter, como lhe disse anteriormente, aquelas ambições redobradas, nem que fosse para equilibrar o campeonato. Repara bem, o Colatrense há 2 anos atrás ficou nos 6 primeiros, o ano passado lutou para não descer, e este ano continua no mesmo registro, infelizmente. O Odias, que tinha ficado nos últimos 2 anos nos 6 primeiros, este ano está na fase de manutenção. O Lagos ficou nos 6 primeiros, está na fase de manutenção. Isto para lhe explicar o quê? Há realmente um grande equilíbrio. Há realmente um equilíbrio por cima. E eu acho que os 11 Esperanças acabou por corresponder àquilo que nós acreditávamos, porque nós acreditamos muito na equipa dos 11 Esperanças. Era um projeto de continuidade. Não era um projeto como qualquer um destes 5 que lutam connosco nesta fase, mas era um projeto que queria lá estar com eles, queria mostrar que tinha valor. E eu acho que os 11 Esperanças conseguiu efetivamente mostrar, ou consegue mostrar, que vai jogar com qualquer adversário para ganhar, vai a qualquer campo
para ganhar, em casa obrigatoriamente seria sempre para ganhar, e isso acaba por corresponder àquilo que eram as nossas expectativas. Os objetivos também, como foram cumpridos, ótimo, também cumprimos com as expectativas, mas efetivamente o campeonato cresceu muito, cresceu muito. Repara bem, o sexto classificado, que fomos nós, com o Silos, fez 37 pontos. O ano passado, se não estou em erro, foram 32. Subir 5 pontos para poder ficar na mesma classificação parece pouco, mas é muito. É muito. Num campeonato, ter que subir esses 5 pontos, porque foi 37 com o sétimo a 34. E nos outros anos o sétimo tinha 29, 24, pronto, por aí. Portanto, é para ver a evolução que houve. E realmente, para poder acompanhar esta evolução, nós também tínhamos que crescer. O clube cresceu, o treinador cresceu com o clube, o projeto cresceu, e isso deixa-nos muito satisfeitos. Deixa-nos efetivamente a todos muito satisfeitos. Porquê? Porque sentimos-nos recompensados. Penso que os sócios se sentem recompensados, as pessoas que ajudam e que investem no clube sentem-se recompensadas, e isso acaba por ser mais gratificante para todos, para todos. Mister, nesta segunda fase de campeão, em 5 jogos, ainda não conseguiu vencer. Será que os 11 Esperanças não lidam bem com o sexteto de campeão? Lidam e gostam muito de estar no CC de campeão. Não, isto, eu vou-lhe dizer, isto depende um bocadinho, olha, é ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. O Emílio está a ver o copo meio vazio, quer dizer que nós ainda não ganhamos. E eu podia ver o copo meio cheio e dizer assim, mas perdemos agora, é verdade, o segundo jogo. Só o Quarteirense e o Portimonense é que têm menos derrotas do que nós, portanto há equipas com mais derrotas do que nós. Nós em 5 jogos jogámos 3 fora, agora é ao contrário. Podia ver por aí, mas eu gosto da análise do Emílio, porque eu neste caso quero ver o copo meio vazio, porque quero ser exigente comigo, quero ser exigente com os meus jogadores e quero ser exigente com o clube, e temos que efetivamente ganhar. Mas não é desculpa, mas é um bocadinho o pormenor, e eu vou-lhe só explicar e vou-lhe dar aqui até, uns concordam, outros não concordam, vou-lhe dar só aqui para você ter noção. Eu prometi aos atletas todos que se nós ficássemos efetivamente nos 6 primeiros, eu iria dar a oportunidade de todos jogarem. E quando eu digo todos jogarem, não é entrar, não é jogar 10 minutos, todos iriam ter a possibilidade de jogar desde o início. E nestes 10 jogos eles vão todos jogar pelo menos 2 a 3 vezes de início. Se forem ver o 11 dos 11 Esperanças, mudam a todos os jogos 2, 3, 4 jogadores, e não é fetiche, não é porque o treinador quer mudar, tem a ver um pouco com a palavra que eu assumi perante o grupo, porque o grupo desde o primeiro dia, como lhe disse, é um grupo que não tem investimento em ordenados, é um clube que o prémio de jogo é uma coisa muito irrisória, é um clube em que muitos deles gastam gasolina para poder vir treinar, treinamos tarde, e desde o primeiro minuto eles não se cansam de nos dar. Quando nós pedimos mais um treino, quando nós pedimos mais um esforço, quando nós pedimos algo, eles não nos cansam de dar. E a fase de campeão foi um prémio de todos. Nós não o conseguíamos sem todos. E nós prometemos, neste caso eu, enquanto treinador, prometi que iria dar essa oportunidade. O que é que eu estou a querer dizer com isto? É normal que uma equipa que esteja constantemente também a mudar de jogadores, por vezes algumas rotinas se colocam em causa. Se houve jogadores que tiveram menos tempo de utilização, ou por lesão, ou porque na altura da opção recaiu por outro atleta, ao terem a opção agora, também se calhar estão com um bocadinho menos tempo de jogo, etc, etc. Tudo isto influencia. Como eu lhe disse anteriormente, nós somos a única equipa, por exemplo, que no microciclo tem 3 unidades de treino. Isto ao fim de 8 meses ou 9 meses são quase menos 30 treinos. 30 treinos é 2 meses e qualquer coisa. Parecendo que não, também faz diferença. Não é que nós joguemos pior agora, não é isso, mas se calhar há mais desgaste. Alguns atletas têm menos oportunidades de trabalhar mais e melhor, e nós estamos a jogar com os melhores, nós estamos a jogar com os candidatos. Não há uma única equipa
que não tenha sido ou candidata assumida ou então a tentativa de ser candidato. E existe qualidade efetivamente, e nós temos-nos batido bem, por isso é como eu lhe digo, se me perguntar se estou contente, não estou, procuro ser uma pessoa exigente por natureza, e digo-lhes isso, que não estou contente, e disse-lhes antes do jogo do Silves que o facto de só termos tido uma derrota até então, virmos de 3 empates, na casa das Ferreiras, na casa do Quarteirense, e com o Portimonense, que era líder quando jogou connosco, não queria dizer que estivéssemos a fazer um bom campeonato, estávamos a fazer o menos mal, porque precisávamos de ganhar. Infelizmente perdemos num jogo, na minha opinião, até nem merecíamos perder, até foi um jogo que nós tivemos bem e perdemos já nos descontos, mas efetivamente não está a ser mau, apesar de eu querer ganhar. Mas a palavra também é mais importante. Eu sei que os resultados, posso pagar com os resultados, mas tenho a consciência tranquila. Porque os meus atletas sabem o treinador que têm, o clube sabe o treinador que tem, concorda com a política de gestão. É um contexto diferente, como lhe disse, é um contexto diferente da maior parte dos clubes, e por vezes, isto são os pormenores que eu lhe falo, entre outros. Depois há os pormenores do jogo em si, que têm acontecido alguns, mas tudo isto se paga quando se joga com os melhores. Por vezes, por exemplo, o ano passado quase que fizemos a mesma coisa, mas se calhar estávamos num contexto diferente e ganhámos muitos jogos. Agora, há pequena distração, o adversário tem qualidade para fazer golo. Se nós não tivermos no máximo, não conseguimos fazer golo. E nesta fase de campeão, como lhe disse, o pormenor conta muito. E tem efetivamente sido pelo pormenor que nós até então, portanto agora vamos ter até uma segunda volta para tentar fazer mais e melhor, mas até então deu-nos 2 derrotas e 3 empates, portanto não são só derrotas, lá está a questão do copo meio cheio. O Silves até esta jornada tinha 4 derrotas seguidas e ninguém esperava, mas é como lhe digo, mas eu estou de acordo consigo e vou ver o copo meio vazio, e também vou querer exigir dos meus. E mesmo, eu estava a referir a não ter vitórias, só isso. Sim, eu percebi. E mister, sai de uma derrota caseira, agora frente ao Silves, e a seguir vai receber o líder Imortal. Como é que foi um e como é que vai ser o outro? Difíceis vão ser, de certeza absoluta. São duas equipas distintas, são duas equipas distintas que, curiosamente, contra mim os jogos têm sido parecidos, ou seja, apesar de eles serem distintos nas suas qualidades, naquilo que são as suas virtudes, e nos seus defeitos também, porque todos nós temos, os jogos têm sido muito parecidos, eu tive a oportunidade de ouvir o Mr. Fábio na semana passada e concordo inteiramente com a análise até que ele fez em vários temas, e aquilo que eu acho é o Silves é uma equipa que faz da sua organização defensiva o seu forte. Acho que tem uma organização defensiva forte, tenta fechar bem os passos, tenta não perder a sua organização, é raro perderem a sua organização, são equipas difíceis de entrar, e depois procura transitar, criando perigo, criando situações de perigo. Também é uma equipa forte nas bolas paradas. O Imortal também considero que é uma equipa muito forte também defensivamente, principalmente intensa, mais nos duelos, penso que seja um bocadinho mais intensa que o Silves um bocadinho mais à zona, mais na expectativa, mais no fechar o espaço. O Imortal também procura fechar esses espaços, mas depois é forte nos duelos, tem jogadores muito fortes nos duelos, a cada lance dão a vida para não serem ultrapassados, e depois também fortíssimos na transição. São transições diferentes. O Imortal, vamos agora apanhar
é muito forte, tem um poder de fogo muito forte, tem o melhor marcador do campeonato e por trás dele tem 3 ou 4 elementos, o Ruco, o Walter, o Erlander, o próprio Zé, tem elementos muito fortes que atacam muito bem as segundas bolas, que atacam muito bem os espaços, são, lá está, também intensos e agressivos a atacar, por isso eles são distintos, são equipas distintas. O curioso é que até agora jogaram as duas da mesma forma contra mim. Recorda-me que a primeira vez que o Imortal jogou, por exemplo, jogam habitualmente numa linha de 4, mas a primeira vez que tinham jogado numa linha de 3 foi contra mim, depois voltaram à linha de 4. O Silves, que jogou sempre numa linha de 4, até tinha feito o primeiro jogo com uma linha de 4 defesas, depois fez os outros dois com uma linha 3, agora voltou, não, fez o outro com uma linha 3, agora voltou uma linha de 4, mas todos eles com os mesmos princípios, pelo menos quando jogam contra mim, que é tentar fechar os espaços, tentar fechar os caminhos para a baliza, não se importam de baixar um pouco mais o bloco do que é normal, porque eu também tenho a oportunidade de ver outros jogos e por vezes vejo-os a serem mais pressionantes, a terem linhas de pressão mais subidas, mas contra os 11 Esperanças têm tido as linhas de pressão mais baixas. Por questões estratégicas, que eu também sei, nós também conversamos uns com os outros, às vezes eles até têm a boa ousadia de me dizer o que é que me vão fazer, e eu digo o que é que eles me vão fazer, mas mesmo assim conseguem fazer, portanto, o meu trabalho será que eles não me consigam fazer, mas é difícil, porque eles têm a qualidade, eles também me tentam neutralizar, e eu sei que às vezes lhes consigo fazer aquilo que eles não querem que eu lhes faça, mas efetivamente são duas equipas que tiveram estratégias muito parecidas quando jogaram contra mim. Acabaram por dar um bocadinho a posse aos 11 Esperanças, acabaram por dar um bocadinho mais de espaço aos 11 Esperanças, baixando um bocadinho as suas linhas de pressão e depois transitando. Isto tudo para lhe dizer o quê? Para lhe dizer que eu acho que o jogo do Imortal, agora o Leandro pode vir aqui e surpreender-me, portanto estou já a abrir o jogo, até para ver se ele faz uma coisa diferente, portanto eu acho que o jogo do Imortal vai ser igual aos outros que nós tivemos, e os outros que nós tivemos incluem os jogos que nós tivemos efetivamente com o Silves, são equipas que querem muito apanhar o espaço que as 11 Esperanças deixam, e eu sei que eles vão apanhar esse espaço e querem apanhar esse espaço. Agora requer cada treinador à sua maneira preparar a estratégia. Portanto, já estou a falar, que é para o Leandro ouvir, para ver se faz uma coisa diferente. E, Mister, já falamos um pouco sobre o Distritalão e esta grande competição, e quem é que vai ser o campeão? Pergunta difícil, e este ano acho que é pergunta para queijinho, né? Pois está como se gosta, está equilibrado. Não lhe sei dizer quem é que vai ser o campeão, e digo-lhe logo porquê, porque quando nós pensamos que há uma equipa que poderá pegar aqui numa vitória ou duas e depois não cair, digamos assim, não deixar lá a bandeirola lá do líder, há aqui uma reviravolta de um jogo ou dois menos conseguido, entretanto há outra equipa que aparece, depois volta essa equipa também atrás, e tem sido uma luta interessante, e bonita para quem gosta de futebol, entre o Imortal, entre as Ferreiras, entre o Portimonense e entre o Quarteirense. Eu desde o início da época que digo que o Quarteirense vai chegar ao final do campeonato a lutar ainda para ser campeão. Está atrás dos outros, é verdade, mas acho que vai ainda a tempo, e esta jornada que passou acho que me vai dar razão, e a que vai agora acontecer poderá ser uma chave para eles, neste caso muito, muito importante. Mas repara bem, o campeonato está muito equilibrado. Há 3 candidatos indiscutíveis e que fizeram essa aposta. Eu sei que às vezes, os meus colegas que me perdoem, há a conversa do jogo a jogo. O jogo a jogo não é o objetivo, o jogo a jogo é o caminho para, são coisas diferentes. O objetivo com que o Quarteirense iniciou o campeonato foi ser campeão, subir de divisão. Para isso fez o maior investimento talvez dos últimos 3 anos. Há 3 anos que anda a lutar para subir e possivelmente fez o maior investimento. E não digo isto
Não digo isto como forma de crítica ou de querer colocar pressão, porque nesta altura já acho que já todos nós ou temos ou não temos pressão, depende agora do ponto de vista. Digo isto que é a constatação dos factos. O Quarteirense este ano principalmente preparou-se com um investimento maior do que os últimos anos e talvez com os melhores jogadores, pelo menos aqueles que eram referência no distrital, juntou-os, muitos deles, no seu plantel. Tem um plantel fortíssimo. Para mim, eu considero que é dos plantéis mais fortes, se não o mais forte. Depois temos as Ferreiras, que é o candidato número 1 naquilo que é o clube, a estrutura, a organização. Foram buscar o Ivo, e eu recordo-me que toda a conversa que havia era que o Ivo era sinónimo de lutar por subir de divisão. Portanto, havia pessoas que diziam que era sinónimo de ser campeão, mas eu acho que é lutar por subir divisão, porque o ser campeão depois depende de muitos fatores, e é realmente o treinador mais credenciado neste momento que nós temos no Algarve, mas é um candidato assumidíssimo desde o início, como disse, por todo o clube e estrutura que tem, e depois o Imortal, que também assumiu isso. Veio com as dinâmicas do CNS, manteve o seu treinador que tinha estado no CNS, mas que conhece muito bem o distrital, assumiu que queria subir divisão, criou esse objetivo. Não sei se investiu mais do que no CNS, mas pelo menos não baixou o investimento, porque repare-se as contratações, no meu ponto de vista, em dezembro foi a equipa que melhor se reforçou, só acrescentou qualidade e muita. Portanto, quem acrescenta qualidade e muito, investindo também no projeto, é porque quer ser campeão, e nós sabemos que sim, o Leandro também já o assumiu e muito bem. Portanto, nós aqui temos logo 3 candidatos fortíssimos, que eu não acho que nenhum esteja muito acima do outro. Eu acho que há um que se calhar pode ter mais elementos diferenciadores, caso do Quarteirense, há outro que toda a sua estrutura e passado recente, caso das Ferreiras e do treinador que tem, o outro também pelo passado recente, pelas dinâmicas que tem, o Imortal, e agora que eu não estava à espera de um bom campeonato, mas não estava à espera do que está a fazer, e os meus parabéns, do Portimonense, em que o novo treinador, portanto estamos a falar de uma mudança de treinador com o Portimonense, não estou em erro, em segundo lugar, não me recorda bem, mas que o novo treinador, logo quando entrou na primeira entrevista, ou na segunda que deu, disse que era para subir divisão, que esse era o objetivo, que eles iam se propor a subir. Que se subissem, ótimo, se não subissem, tudo bem, o campeonato também seria fantástico. Mas colocou a fasquia bem alto. Sobramos nós e o Silves, e eu, se bem me recordo, o próprio Silves também fez uma aposta um bocadinho maior que o habitual. Passou de 3 treinos para 4 treinos, veio buscar jogadores, aumentou o seu raio de prospecção dos jogadores, está a vir buscar jogadores a Faro, requer investimento. Portanto, eu acho que o Silves era a tentativa de candidato, ou seja, tentou perceber o que é que era possível, se era possível ser candidato, e mesmo assim penso que está a fazer um belíssimo campeonato, e teve a final da taça. Os parabéns também ao Fábio pela final da taça. Portanto, como lhe digo, isto foi tudo para lhe contextualizar, que eu não lhe consigo dizer quem é que vai ganhar, porque à exceção dos 11 Esperanças e do Silves, que já não temos qualquer hipótese, os outros 4, eu incluo ainda o Quarteirense, lá está pela sua qualidade, podem ser campeões, e o campeonato, apesar de nos ter dado aqui um Imortal e um Portimonense um pouco sempre acima dos outros, aliás, e dividiram a liderança quase o campeonato inteiro, veja bem, Imortal e Portimonense tiveram o campeonato inteiro praticamente em primeiro, e na última jornada termina o Ferreiras. Se não houvesse segunda fase, o Ferreiras tinha subido, e se não me engano o Ferreiras só tinha estado uma vez em primeiro lugar. E agora que começou a segunda fase, tudo pode acontecer, porque, como lhe disse, qualquer equipa parece que vai disparar e de repente é apanhado, ou pelo menos não consegue fugir. Eu acho que quem subir vai ter muito mérito. Quem subir vai ter muito mérito. Ganhou aqui uma longa maratona, por isso não lhe vou apostar no nome, vou-lhe sim dizer que vai ser um campeão com mérito, certamente, num dos campeonatos mais equilibrados que eu pelo menos tenho memória. E a propósito disso, uma apreciação entre virtudes e defeitos deste distritalão, que é apontado como um dos melhores sempre, a todos os níveis. Virtudes e defeitos.
Olha, começando, as virtudes, eu acho que há muitas, sinceramente, acho que crescemos muito na qualidade dos atletas. Repara bem, eu joguei o Distrital, tive a oportunidade de jogar o Distrital, como joguei depois o campeonato. E na altura o Distrital era um daqueles atletas que infelizmente ou não tinham valor ou não conseguiam por motivos profissionais treinar e jogar no CNS, como era antigamente. Mas nós tínhamos muitas equipas no CNS. Aliás, tínhamos algumas na segunda B, o Olhanense andava na segunda B, o Loutano andou sempre na segunda B, o Imortal também, pelo menos no meu tempo, andava na segunda B, depois algumas é que foram caindo, mas havia equipas na segunda B, hoje se calhar Liga 3, havia depois 3, 4, 5 equipas no CNS e depois é que vinha o Distrital. Ora, logicamente, os bons jogadores, mesmo os que saíam das boas formações, iam ou para estas equipas de segunda B ou para o Campeonato de Portugal. E depois os outros é que vinham para o Distrital. Hoje em dia não é bem assim. Se nós nos recordarmos, lá está o ano passado, ou este ano nós tínhamos três equipas no CNS. Se tivermos em conta que o Loutano praticamente é uma equipa de investimento, vou dizer estrangeiro, estou a falar fora do Algarve, pronto, e também estrangeiro, verdade seja dita. Isso faz com que os bons atletas estejam no Distrital. Muitos dos atletas que saem das boas formações a jogar há muitos anos o Nacional, os nacionais, júniores, juvenis, etc., tenham que vir para o Distrital. Logo aí a qualidade vai aumentar, porque temos mais atletas com qualidade, vamos ter mais clubes com qualidade. Portanto, eu acho que, efetivamente, uma das virtudes do campeonato é a qualidade dos atletas. Um bocadinho o que acontece com os atletas acontece com os treinadores. O treinador algarvio, se quiser treinar, vai treinar onde? Vai ter que treinar no Distrital. Lá está, temos três clubes no Campeonato de Portugal, em que 2 clubes nem têm os treinadores algarvios. Portanto, o que é que quer dizer? Quer dizer que todos os outros treinadores têm que estar no campeonato, distrital, exatamente. E o que é que acontece? Eu entendo que há realmente qualidade. Temos belíssimos treinadores. Ora, se aliarmos os bons treinadores, e repare bem, nós temos treinadores a lutar na fase de manutenção que nos passado recente estavam se calhar em clubes a lutar para ser campeões ou para bons resultados. Isso vai fazer com que os bons treinadores, os bons jogadores, com a melhoria dos clubes, tornem o Distrital cada vez mais. Também acho que há um esforço da parte dos clubes para dar mais aos projetos. Pelo menos aquilo que vou falando com alguns colegas é que vão sentindo, uns com mais dificuldade, outros com um bocadinho menos, mas vão sentindo que vão tendo melhores condições de trabalho. E tudo isto potencializa a qualidade, potencializa o espetáculo, potencializa o campeonato. Eu acho que a maior virtude é mesmo essa, é a qualidade de todos os intervenientes, que faz aumentar a competitividade do campeonato. Os defeitos, se calhar vou bater aqui um bocadinho na mesma tecla que, aliás, houve uma coisa que eu disse nos outros anos quando falei, porque foi a minha realidade, é o facto de eu ter um campo camarário. Portanto, vou falar das infraestruturas. Há campos que eu pessoalmente não gosto muito de jogar, mas que os clubes não têm culpa nenhuma. Campos, por exemplo, como lhe disse, como a Horta da Areia, como o campo do Odiacho ou do Lusitano. Acho que para a qualidade que existe, já pode haver mais infraestruturas ou melhores infraestruturas. Acho que isso é fundamental. E depois, se calhar, o formato competitivo. Eu continuo a achar, e isto pode parecer conversa velha, bater no ceguinho, mas eu preferia um campeonato corrido, talvez a 14 equipas. Não iríamos mais ou menos estar dentro do mesmo timing de campeonato, mas com mais pausas, permitia se calhar valorizar a Taça do Algarve, podendo jogar ao fim de semana, podíamos encurtar aqui um fim de semana ou dois no términos do campeonato, já vai terminar muitas vezes com o turismo cá na zona do Algarve. Portanto, eu acho que
o trabalho da associação, por exemplo, em termos da organização, tem sido cada vez mais e melhor. Acho que o trabalho dos clubes tem sido cada vez mais e melhor. A qualidade dos jogadores e treinadores também está a aumentar. Acho que o único senão é efetivamente, no meu ponto de vista, o formato do campeonato poderia ser corrido para 14 equipas, portanto, pararmos aqui um bocadinho só para pensar um bocadinho melhor e encontrar uma solução um bocadinho melhor para todos. E a arbitragem, mista? Não merece um comentário? Olha, eu vou-lhe ser honesto. Aliás, quem me ouve falar a seguir aos jogos, raramente, eu não me recordo este ano de ter falado da arbitragem, quanto muito posso ter falado de um erro ou outro que acabou por influenciar o resultado, mas sem dizer que foi a arbitragem que o influenciou. Mas atenção, não me considero que este ano tenha sido prejudicado ou beneficiado. Quando eu digo prejudicado ou beneficiado é ter perdido algum jogo mesmo por causa da arbitragem ou de ter ganho algum jogo por causa da arbitragem. É verdade que houve alguns lances em que fui beneficiado e também é verdade que em alguns lances fui prejudicado. Eu, por acaso, nos 11 Esperanças consigo ter o jogo a dar no banco, portanto nós transmitimos quase o jogo em direto ali para o banco e muitas vezes vamos logo ver as imagens, passamos para trás, vamos ver as imagens. Posso lhe dizer que agora contra o Silves nós até temos um lance de um fora de jogo que dá golo para nós e o árbitro, portanto, o árbitro auxiliar anulou por fora de jogo. Logo na altura criou muitas dúvidas e nós fomos ver e estava efetivamente fora de jogo e dissemos logo ao outro árbitro auxiliar que estava no nosso lado que efetivamente estava fora de jogo. É como lhe disse, já tive lances, é verdade que eu acho que caiu para o meu lado, digamos assim, não vou ser hipócrita, mas também tive alguns lances que eu senti que o árbitro que se enganou. Mas acho que não é o suficiente e não estou aqui com medo de falar da arbitragem, não, nada disso. E aliás, quem me conhece há alguns anos para cá que eu tenho procurado ter um comportamento neutro. Às vezes a cabeça aquece um bocadinho no final do jogo e pode-nos sair assim alguma coisa que eu não me recordo de ter saído, atenção que eu não me recordo de ter saído, mas eu acho que daquilo que foi a minha experiência ou está a ser a experiência com a arbitragem neste ano, não tenho razão de queixas. Pode dizer assim, podia ser melhor? Pode, tal como o treinador dos 11 Esperanças pode ser melhor e os jogadores dos 11 Esperanças serem melhores. Podia ser pior? Espero bem que não, por amor de Deus, mas é como lhe digo, estar aqui a dizer que eles podem melhorar quando não fui prejudicado, não o posso dizer. Dizer que eles podem melhorar, podemos todos, podemos efetivamente todos. Como lhe disse, não vi os jogos todos dos meus adversários, vejo quando vou jogar contra eles, e não acho, ou não sei se há algum, neste caso dos meus adversários, possa dizer que não vai subir por causa da arbitragem, ou que não está em condições de lutar pelo objetivo deles por causa da arbitragem. Não sei, pelo que vi não me parece, acho que tem sido um bocadinho equilibrado para toda a gente. Olha, eu até lhe vou meter aqui uma inconfidência. Nós às vezes falamos uns com os outros, e há um colega que se calhar não fala muito bem de um árbitro, mas que o outro a seguir fala muito bem. E depois, passado um jogo, já se está a inverter outra vez a opinião que se tem. Isto depende muito do contexto. Eu também sei que fiz o mesmo, portanto, não posso dizer que foi má. Não posso dizer que foi má. Melhorar pode sempre. Mas como lhe disse, pode os 11 Esperanças, pode o treinador dos 11 Esperanças, podem os jogadores dos 11 Esperanças, podemos todos melhorar. Bem, e é positivo meter a arbitragem nas virtudes do Distritalão. Exatamente. E Mister, em relação ao futuro, como é que vai ser a próxima época do Mister Eduardo Barão? Olha, não sei, e sou-lhe muito honesto. Vou-lhe dizer com toda a franqueza, às vezes recebo mensagens, alguns amigos já me dão os parabéns por ir para aqui, por ir para ali, e espetáculo, e vais para ali, e vens para aqui, e tudo mais. E a realidade é que não há nada. A realidade não há nada. Há um velho ditado que diz que o dinheiro falado é uma coisa, o dinheiro contado é outra. E eu vou dizer, os contratos falados são uma coisa, os contratos assinados são outra. Assinados não há nenhum.
E às vezes eu sei que é difícil e vai agora bater um bocadinho naquela que foi a primeira pergunta que o Emílio me fez, ou a forma com que eu respondi. Também é difícil de acreditar por algumas pessoas que o treinador saia sem ter nada. Porquê? Porque nós treinadores queremos sempre treinar. Nós treinadores queremos sempre ter projetos. E se estamos num projeto tão bom, porquê é que vamos sair? Se vamos sair é porque temos alguma coisa. Mas este sou eu, estes são um bocadinho aqueles que são os meus princípios. Eu nunca tive problemas de iniciar um ciclo e terminar um ciclo, seja na vida desportiva como na vida pessoal. Eu entendo que há o timing certo para tudo. E lá está, como as pessoas sabem que eu vou sair dos 11 Esperanças, subentende-se que existe um projeto para o ano. Ainda não existe. Espero, atenção, quer treinar, quer ser convidado para algum projeto. Quando saí dos 11 Esperanças teve a ver com o timing, com o ciclo, e agora quer planear, quer encontrar, quer planear e quer aceitar um projeto. Projeto esse que vai ainda ter que surgir. Intenções, se calhar há intenções. Já chegaram ao pé de mim uma pessoa, outra pessoa, com intenções, felizmente, de sítios diferentes. Quero com isso dizer que as pessoas estão atentas ao meu trabalho nos 11 Esperanças, àquilo que os 11 Esperanças têm feito, mas foi como lhe disse, contratos falados são uma coisa, contratos assinados são outra. E neste momento tenho a ética de poder falar com qualquer clube, ou neste caso receber o contacto de qualquer clube, quero-o receber, de quem é que irei receber, vamos ver, se não receber não há qualquer problema. Eu até lhe vou aqui dizer, eu até disse ao meu grupo de trabalho que se calhar eles vão encontrar emprego mais cedo, emprego salvo seja, mais cedo do que eu. Portanto, se calhar eu é que vou para o desemprego, armando-me em campeão, salvo seja, e eles vão logo iniciar em agosto, mais ou menos, e eu vou ter que esperar. Se assim for, tenho isso preparado na minha cabeça, não tenho qualquer problema com isso. Se quer encontrar um clube, claro que sim. Se espera encontrar um clube, quero acreditar que aquilo que fiz vai surgir uma oportunidade em algum sítio, seja ele qual for, atenção, sem preferências, seja ele qual for. Agora, se o Emílio bem se recorda, eu acho que foi o ano passado, estava cá o Mr. Tony como comentador, e até fez um pouco a pergunta dele estava um bocadinho relacionada com isso, com os patamares, com o evoluir, e eu considero que tenho conseguido seguir um bocadinho aquele que tem sido o meu planeamento em termos de trajeto como treinador. Iniciei num clube de segunda distrital, com bons projetos, as pessoas permitiram-me isso. Depois acho que subi um degrau que me permitiu vir para os 11 Esperanças, considerei que foi a subida de um degrau. Conseguimos bons projetos também e acho que os resultados também o têm ditado. Infelizmente, o clube também se extingue um bocadinho naquilo que é o querer mais, porque, como lhe disse, o clube gostaria de mais, o clube quereria mais, mas eles próprios sabem que também é difícil ter mais. E eu, como treinador, gostava agora que vou sair dos 11 Esperanças, também ter um projeto de um patamar diferente. E volto a dizer, o patamar não estou a falar em divisão. Se fosse divisão, pois me convidassem da Primeira Liga, melhor, ótimo. Mas não é isso. Não é essa a minha ambição. A minha ambição é ter um projeto, tal como o que me fez ficar mais um ano nos 11 Esperanças, ter um projeto que me permita também lutar com mais perspectivas, com mais, não gosto muito de dizer condições, mas pronto, com mais condições por outros objetivos. Se o conseguir, ótimo. Se não o conseguir, e outros objetivos, pode ser uma segunda para subir à primeira, mas logicamente gostaria de uma primeira para subir ao CNS. Se for do CNS, ótimo. Se não for nada, como lhe disse, estou perfeitamente preparado para isso. Se surgir, ótimo. E vamos agora para a pergunta do Mr. Luís Moreira. Mister, força. Bom,
Desde já, boa noite. Boa noite aqui ao Emílio, boa noite ao Jefferson, boa noite aos nossos internautas, boa noite ao nosso Mister Eduardo Barão. A pergunta é num contexto que eu vou aqui contextualizar um pouquinho o percurso dele para lhe fazer a pergunta, porque eu sei que ela é uma pessoa preparada para fazer esta análise. Não tem nada a ver com metodologias, com treinos, nada disso. Ele, como jogador, teve a oportunidade de jogar na primeira distrital, terceira divisão, segunda B, uns largos anos. Depois, quando acabou, vai para o diretor desportivo do Farense, onde teve, se não estou em erro, uns 3 anos. Passa pela direção da Associação de Futebol do Algarve também uns 2, 3 anos. E depois começa o seu percurso como treinador, que eu venho acompanhar e viemos falando algumas vezes, muito. Vai ao Internacional, tem uma subida, está há 2 anos. Depois, com 3 anos nos Onze Esperanças, a sua consistência como treinador aumentou. E a pergunta que eu lhe vou pôr é o seguinte: qual é a equiparidade, como compara o treinador antigo? Quando eu falo treinador antigo, falo do tempo do pai dele, do meu que ainda ando por aqui, a evolução destes treinadores para agora a nova geração de treinadores que está surgindo, realmente com muita qualidade. O que é que ele acha? Porque é que os treinadores antigos desapareceram tão rapidamente? Neste momento temos no ativo, eu que não estou a treinar, mas que ainda não acabei a minha carreira, estou eu, está o Luís Coelho e agora apareceu o Nelson Moutinho. Porquê esta razão enorme de treinadores antigos não terem continuado e esta nova lufada de três treinadores tão competentes jovens aparecer? Qual é aqui a diferença, o porquê deste desaparecer tão rápido dos treinadores mais antigos e os treinadores desta nova geração a aparecerem de uma forma tão brilhante? Bem, antes de mais, boa tarde, Luís. Já sabes que é sempre um prazer trocar umas palavrinhas contigo. Não é segredo nenhum que nos conhecemos e pontualmente conversamos um bocadinho sobre futebol, sobre o distrital, por isso é sempre um prazer estar aqui contigo. Eu podia brincar um bocadinho a dizer há treinadores que estiveram a desaparecer porque também já não têm idade, pois já estão velhotes, já não conseguem ir para o treino todos os dias. Pronto, mas isso era brincar com a situação. Eu acho que a evolução, vamos lá ver, esses treinadores antigos já foram novos e esses treinadores antigos já tiveram muito atualizados naquilo que era o futebol do tempo deles, quando eu jogava, por exemplo. Eu acho que não tem a ver com o saber menos, tem a ver efetivamente com a evolução da vida, com a evolução da sociedade, e a evolução da sociedade leva à evolução do desporto, e a evolução do desporto leva à evolução do futebol, e a evolução do futebol leva à evolução dos métodos, assim sucessivamente. Só para dar um exemplo, o Mourinho, quando apareceu, estava muito atualizado, talvez, para quando apareceu. Depois muitos treinadores foram bebendo daquilo que era o trabalho do Mourinho e foram atualizando aquele que era o trabalho do Mourinho. Depois apareceu o Guardiola e depois apareceu todos a quererem ser Guardiola e depois aparece outros a atualizar o trabalho do Guardiola. Eu acho que o aparecimento e o desaparecimento dos treinadores, logicamente a competência é sempre fundamental, o conhecimento é sempre fundamental, mas muitas vezes também está relacionada com a evolução do próprio futebol. E se houver treinadores que não acompanhem a evolução do futebol, que não acompanhem a evolução dos métodos, logicamente começam a ficar um pouco para trás. Por exemplo, no meu tempo, era raro o treinador que fazia um PowerPoint ou uma projeção de vídeo do adversário. Se calhar hoje no distrital é raro o treinador, não sei se há algum que não o faça. Portanto, esta é uma evolução. O que é que um PowerPoint sobre o adversário ou um vídeo, uma projeção de vídeo sobre o adversário faz? Vai dar mais armas para ganhar mais jogos. Por exemplo, eu recordo-me que antigamente, quando nós trabalhávamos muito, e tu sabes o que estou a falar, as componentes físicas, quase de forma individualizada, de uma forma muito crua. Hoje em dia, os treinadores atuais já trabalham essas componentes físicas dentro de muitas outras componentes, de uma forma multidisciplinar, de uma forma muito integrada. Antigamente, se nós queríamos ganhar resistência, íamos a correr atrás de uma carrinha, como eu cheguei a ir, durante 10 km. Hoje em dia podemos trabalhar a resistência meramente a jogar futebol,
por exemplo. Ou seja, isto é para te contextualizar aquilo que era o porquê do desaparecimento de alguns, porque quem não se atualiza não vai conseguir manter-se nesta indústria que é o futebol, porque o futebol, atenção, não evolui tanto como algumas pessoas dizem. O que às vezes nós queremos é científicos no futebol a inventar mais do que o próprio futebol, são coisas diferentes. Agora, o futebol evolui, certamente evolui, e com conta, peso e medida, se nós soubermos analisar o conhecimento que nos dão, o conhecimento que nós adquirimos quando vamos a formações, quando tiramos o curso, quando observamos os colegas, quando lemos livros, quando vemos na internet, quando nós mudamos o nosso próprio trabalho, nós temos que nos atualizar. Quem não o fizer não se vai conseguir manter, como tu estavas a acabar de dizer, porque o futebol muda. O futebol muda, o lado estratégico do futebol muda. Antigamente eu recordo-me, jogávamos quase todos da mesma forma. Quer dizer, antes de mim, recordo-me que se falava muito no WM, no WM, pronto, um pouco se calhar sabe o que isso é. Depois passaram todos a jogar praticamente da mesma forma. E hoje em dia, nós temos equipas que têm sistemas de 3-4-3, outros 3-5-2, outros 4-3-3. Depois, vamos aqui desmistificando um bocadinho os sistemas e já passou para 4-1-4-1, para 4-1-3-2, para 4-2-3-1. Depois, eu recordo-me quando tirámos o curso, nós esquecíamos sempre do guarda-redes, então passou para 1-4-1-3. Quase que estávamos a falar de matemática, mas isso é a evolução do futebol. Logicamente, quem souber depois utilizar o seu conhecimento próprio, a sua experiência, porque alguns dos treinadores vêm da experiência do futebol, outros se calhar não é tanto de terem jogado. Quem não souber vai ser ultrapassado. Portanto, eu acho que aquilo que faz um treinador aparecer e desaparecer mais depressa, independentemente dos resultados, como é lógico, mas isso é o resultado. Vamos ver, é o resultado do trabalho, que umas vezes com mais azar, outras vezes com menos azar, pronto, com mais trabalho ou menos trabalho, possa não surgir. Mas aquilo que faz os treinadores saírem mais do mercado, digamos assim, é quando eles não acompanham a evolução do futebol de uma forma equilibrada. Porque, como eu disse há pouco, em termos de jeito de brincadeira, também se quisermos inventar muito ou achar que de repente vamos nós inventar muita coisa, se calhar vamos ser inimigos de nós próprios. Portanto, nós temos que avaliar muito bem os contextos onde estamos, nós temos que avaliar muito bem o conhecimento que nós temos, a forma, e isto é fundamental, a forma com que o metemos em prática, porque lá está, cada projeto, cada clube, cada contexto, cada divisão pode fazer com que nós tenhamos que pôr em prática o nosso conhecimento de formas diferentes, e tudo isto eu acho que é um pouco o motivo e o porquê de alguns treinadores desaparecerem mais depressa do mercado, outros manterem-se durante mais tempo, e a grande diferença vou chamá-lo antigamente, quando eu jogava e tinha treinadores, que tive belíssimos treinadores, eu acho que aprendi com todos eles. Olha, em jeito de curiosidade, o Ivo foi meu treinador, por exemplo, mas esse já é mais novo e continua a ter sucesso. O que eu estou a querer dizer é que antigamente eu, pelo menos, aquilo que via, não encontrava treinadores a trabalhar em tantas áreas, com conhecimento, a tentar controlar tantas variáveis do treino e do jogo, e tanto plano estratégico elaborado. E isso acho que é um bocadinho o motivo do treinador ter mais sucesso ou menos sucesso, como tu estavas a dizer, aparecer ou desaparecer mais depressa, porque também há o caso dos novos treinadores que aparecem e desaparecem logo a seguir. Portanto, nem é uma questão de antiquidade, é uma questão de competência aí. Mas não sei se respondi bem à tua pergunta. Bem, era isso que eu queria ouvir. Mano, estou a chamar a velha, tens todas as condições para... Não, eu por acaso tenho a pura responsabilidade de quantos anos tenho, o meu percurso de vida, ser tudo bem, por isso
por eu achar interessante, é que eu trouxe isto ao debate para as pessoas, por vezes, não se sentirem ultrapassadas ou não acharem que já não prestam, mas perceberem os conteúdos e o porquê que aquilo está a acontecer. Até para benefício nosso, dos mais velhos, têm que perceber porque é que as coisas acontecem, porque é que eles aparecem e desaparecem, é porque é um ciclo. E o ciclo encerra e o ciclo começa. E há uns que têm mais continuidade, outros menos continuidade. E têm que perceber que esta nova geração de treinadores que está aí a aparecer é de um nível de excelência a nível nacional e mundial, podem trabalhar em qualquer parte do mundo. Tu, por exemplo, se levares isto para um contexto até superior, mais profissional, tu percebes perfeitamente que hoje em dia há mais treinadores portugueses a trabalhar no estrangeiro. Hoje em dia há cada vez mais e melhores treinadores portugueses, não só em Portugal, como fora. Ou seja, a própria evolução te faz evoluir. Eu, pelo menos, a minha opinião, e como te disse na pergunta, tem muito a ver com, em primeiro lugar, o treinador ter conhecimento, ter saber, e depois saber, não morrer esse saber, não achar. Eu há uma velha frase que ouvi ou li, não me recordo bem, que dizia que o maior inimigo do treinador é a vitória, porque a vitória dá-te a falsa sensação que tudo está bem. Lógico que nós queremos sempre ganhar, mas lá está, se calhar se nós só ganharmos no primeiro ano ou no segundo, se calhar achamos que nós somos os supra-sumos ou que sabemos tudo, e o futebol a cada ano muda qualquer coisa. Se nós não tivermos o cuidado de nos continuarmos a atualizar, de continuar a ver o colega, de partilhar, eu ouço muitos colegas aqui e muitas pessoas dizer que temos que partilhar, mas depois quando chega a altura de partilhar, cada um esconde um bocadinho o seu jogo, que também faz parte, mas na parte geral, que é querer ter conhecimento, ou pelo menos não deixar estabilizar o conhecimento, é isso que te vai fazer, possivelmente, ter um pouco mais de sucesso. E o sucesso, atenção, que o sucesso não é só ganhar, não é só subir divisão. Eu considero que o projeto dos 11 Esperanças é um projeto com muito sucesso, tal como se calhar o Colatrense na descer divisão, se o objetivo era a não descida, e peço desculpa ao Colatrense, se o objetivo era a não descida, eles vão ter sucesso, e no entanto estão cá mais abaixo. Ou mesmo aquelas equipas que eu enumerei há pouco, os 3 ou 4 candidatos, só um é que vai subir. Há um que vai conquistar aquilo que se propôs, mas não quer dizer que os outros tenham tido insucesso. Porquê? Porque eles também lutaram, também trabalharam, por algum motivo não o conseguiram. E a vitória às vezes ilude-nos, ou a vitória dá-nos essa falsa sensação que já sabemos tudo ou que não precisamos de aprender. E por isso é que eu digo, a aprendizagem é o que te vai fazer ou manter-te no mercado mais tempo, ou sair do mercado mais cedo. E pode haver treinadores, vamos lá ver, nós temos em grandes clubes europeus treinadores, alguns deles com mais idade, digamos assim, mas devido à sua idade também está no tempo deles próprios sentirem que se calhar já não têm a mesma força para continuar. Eles não perderam competências, se calhar perderam foi já a força para acompanhar também o futebol de hoje em dia. Como podem ver, cada vez é mais exigente. E quando é cada vez mais exigente lá em cima, também é cada vez mais exigente cá em baixo. Vê o número de jogos que nós temos no Distrital, praticamente não temos paragens, os jogadores trabalham e treinam, a qualidade cada vez é mais e melhor, isto obriga-nos cada vez mais a ser melhores. E tu, por exemplo, mantiveste o ano passado estavas a treinar, portanto acabas por ser um exemplo também, que eu sei que tu gostas de ler, sei que tu gostas de estar atualizado, ainda há pouco tempo estiveste num congresso. Se calhar foi por uma questão de oportunidade que não continuas ainda a treinar, mas continuas a ser treinador. Agora comentador, um bocadinho. Bem, muito bem. E mister, faltou dizer alguma coisa? Faltou aquilo que eu vou dizendo já várias vezes quando falo nos flashes. Acho que é justo. Sei que certamente vou ter a oportunidade de voltar a dizer, mas aproveitar um bocadinho este tempo de antena. É um elogio muito grande ao clube. Efetivamente eles merecem. O clube tem sido fantástico nas pessoas que o representam e nas pessoas que trabalham nele e nas pessoas que até uns estão mais próximos do que nós, outros nem tanto, mas pelas suas vidas
profissionais, mas acho que o Clube 11 Esperanças cresceu muito nos últimos anos, mas houve uma coisa que eles não precisaram de crescer, foi nos seus princípios, foi na sua forma de estar, é uma forma de estar honrosa, uma forma de estar muito ética, divertida. Sei que temos um dos melhores departamentos de marketing do Algarve, portanto, era dar-lhes um agradecimento, porque permitiram-me crescer com eles, permitiram-me aprender com eles, permitiram-me ter em prática mais coisas do que aquelas que eu tinha conseguido anteriormente, e ano após ano pôr em prática cada vez mais coisas, e acho que é um justo reconhecimento que eu faço à entidade que é os 11 Esperanças, aos sócios que os 11 Esperanças têm, e todas aquelas pessoas que gostam dos 11 Esperanças. Têm crescido muito, é um grande clube, sorte de quem para lá for, vai encontrar um clube organizado, vai encontrar um clube com perfil para ter sucesso. Eu acho que tive algum, e certamente quem for para lá também o vai ter. Portanto, o meu agradecimento enorme, apareceram na altura certa, e eu só tenho a agradecer, porque termino como comecei, aprendi muito com eles, acredito que eles possam ter aprendido também alguma coisinha comigo, e quando assim é de enaltecer muito o clube e as pessoas que lá estão. E por último, agradecer-vos a vossa presença, e a vossa presença, não, a minha presença na vossa presença. Muito bem. Muito obrigado, Mister, pela disponibilidade e boa sorte para o futuro. Obrigado eu. Muito bem, terminamos aqui a primeira parte dos Fanáticos, regressamos a seguir com Carlos Encarnação e Luís Moreira para a segunda parte.